Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Provérbios 10:19. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago 1:19. Bem-vinda, nós estamos começando mais um Devocional Together, um tempo onde o Senhor nos ensina a moldar o nosso coração conforme a vontade dele. Você já ouviu a expressão boca de sacola? Eu sei que é uma expressão bem feia, uma expressão não muito boa de se ouvir, mas quantas de nós já fomos ou conhecemos uma mulher que pode sim ser chamada de boca de sacola? E o que é então uma mulher boca de sacola? É uma mulher que não tem limites no seu falar. Ela tem comentários inconvenientes, ela tem uma crítica de tudo e de todos numa hora errada, no momento errado, muitas vezes levada pelo ímpeto. Essa mulher, ela não sabe domar o seu ímpeto, ela não tem o domínio próprio de poder segurar a vontade de falar, a vontade de comentar sobre algo, e ela se deixa levar por esse ímpeto e acaba estando sempre com a boca aberta. Ela não sabe discernir o momento de quando falar e de quando não falar. E ela acaba sendo sempre uma mulher boca de sacola, porque ela está sempre falando, 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 sem ninguém perguntar, sem ninguém pedir a opinião dela, mas ela deixa bem claro a marca dela. E nós acabamos de ler aqui 3 versículos, 2 provérbios e um versículo lá em Tiago, que nos ensina a mantermos a nossa boca fechada se nós não fomos questionadas ou perguntadas sobre a nossa opinião. Se ninguém perguntou a sua opinião sobre algo, se ninguém te chamou para comentar sobre algo, não quer dizer que você pode chegar e falando e comentando assim da sua vontade, do seu querer, e principalmente trazendo palavras que podem machucar uma irmã ou uma pessoa, porque você não tem limite naquilo que você fala. E eu quero trazer alguns exemplos para você aqui, para você entender o que eu estou falando. Quando eu resolvi escrever sobre esse devocional, o Espírito Santo me lembrou algo que eu passei lá no passado. No início da minha caminhada da fé, né? E eu tenho 2 filhas. E eu sempre fui uma mulher muito esguia, muito magra, tá? Esse é o meu perfil de corpo, né? Essa é a Débora, ok? E quando eu engordei 20 quilos de cada uma das minhas filhas, de cada gravidez, né? Depois que eu tive a minha segunda filha, eu amamentei bastante, eu era uma mulher com leite farto, sabe? Mesmo esguia, magra, né? Eu tinha bastante leite, então eu amamentei bastante as minhas filhas. E na segunda, que foi a última filha que eu tive, né? Não foi diferente, eu amamentei ela bastante. E eu comecei a ouvir comentários de mulheres que entram dentro desse lugar aqui de uma mulher boca de sacola, porque eu não perguntei, eu não tinha relacionamento íntimo com elas, elas não eram minhas amigas de caminhada que poderiam chegar para mim e me perguntar: tá tudo bem contigo? Elas simplesmente, quando me encontravam, diziam assim: tu tá doente? Tem alguma coisa acontecendo contigo? Porque tu tá muito magra. E quando eu recebi aquilo, e por ser uma mulher nova na fé, eu não ficava ofendida, tá? Eu não ficava ofendida ao ponto de virar minha cara para elas e nunca mais falar com elas. Não, eu mantinha relacionamento porque nós tínhamos um convívio, né? Em um grupo.
Mas aquilo me causou uma dor tão grande no meu coração, porque eu não entendi o porquê que o lugar onde eu congregava, mulheres, esse tipo de comentário ao ponto de me fazer sofrer, porque eu não estava doente. E é óbvio, eu não tinha uma maturidade na minha fé. Então aquilo me causava dor. E a minha cabeça pirou. O que eu queria fazer? Eu fui para academia, eu queria levantar peso, eu queria ser a mulher forte, sabe? Porque eu não conseguia engordar, então eu queria ser musculosa. Mas eu nunca vou ser uma mulher musculosa porque o meu perfil, o jeito do meu corpo era esse. Então, eu chegava pro meu marido e dizia: Olha aqui, aumentei mais 1 quilo, né? Mais gramas na balança. E o Ad chegava para mim e dizia: Nossa, tu é a única mulher no mundo inteiro que fica feliz por estar engordando. Mas é que aquilo causou algo no meu coração, né? Causou uma ferida no meu coração. E é óbvio que isso trata sobre identidade também, né? E esse já é um ponto que eu gostaria de falar com você também. Se você já foi uma mulher boca de sacola, ou talvez ainda é uma mulher sem travas na língua, que fala sem te perguntar, comenta coisas sobre a vida dos outros sem te perguntar, isso reflete muito o coração, o nosso coração. O Espírito Santo também me lembrou da minha mãezinha, que já morreu há alguns anos. O meu pai, ele trabalhava em uma casa de caseiro, né? Ele fazia uma assessoria ali para um homem e para uma mulher de muitas posses, né? Eles tinham dinheiro, eles eram um homem rico, um casal rico, uma família rica. E aquela mulher, ela era muito bonita, sabe? E todas as vezes que nós estávamos juntos, olha só, isso ficou marcado no meu coração. Todas as vezes que nós estávamos juntos, conversando, eles conversando, nós ali como criança, a minha mãe, ela fazia comentários totalmente desnecessários em horas que não eram, né, inoportunas, assim, comentários que não agregavam, porque ela refletia uma dor dentro do coração dela, talvez uma inveja. A minha mãe era uma mulher extremamente bonita, extremamente bem apresentável, sabe? Elegante, sempre muito bem arrumada, mas existia uma falta no coração dela, e eu posso te dizer que era a paternidade, porque ela não teve pai, e que ela expressava com comentários que deixavam ela assim nesse lugar de uma mulher de boca de sacola, porque ela não precisava falar aquilo, mas ela acabava falando. Então pesava o clima, sabe? Deixava o clima pesado, todo mundo já ficava assim tentando disfarçar alguma coisa, porque ela refletia algo no seu coração. Então, comentários desnecessários em hora que não é para ser comentado, talvez está refletindo aquilo que essa mulher ou aquilo que você tem carregado no seu coração. Você comenta sobre as roupas das irmãs, na cara das irmãs, sem elas ao menos ter perguntado para você o que você pensa. Você comenta na cara das irmãs sobre o peso dela, sem ao menos ela ter dado liberdade para você ter falado do peso dela. Você comenta da vida das pessoas, você fala o que não deve, você dá a sua opinião numa hora que não era para ter dado, mesmo sem ninguém ter pedido para você. Isso talvez esteja refletindo o seu coração. E Provérbios 18, 21 diz assim: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu converso com muitas mulheres que muitas vezes não sabem o que estão passando, por que estão passando aquilo na sua vida. E eu posso afirmar, diante dessa verdade bíblica aqui, que muitas vezes estão colhendo frutos daquilo que não souberam manter dentro de si. Falaram, usaram palavras, comentários, deixaram um ímpeto, falar muito mais do que o domínio próprio e estão colhendo talvez um fruto amargo na sua vida porque não sabem ter limite naquilo que elas falam. Eu quero te convidar esse dia, não sei quando você está vendo esse devocional aqui, a você colocar em xeque as suas atitudes
Eu não quero que você seja uma mulher calada, fechada, reprimida. Mas eu quero que você, diante dessa palavra, seja uma mulher sábia, que sabe ter discernimento do tempo de falar e entender o limite daquilo que você pode ou não falar para as pessoas que estão ao seu lado. E você vai ser retirada dessa categoria, porque é muito feio ser uma mulher boca de sacola. Amém? Que Deus abençoe sua vida e nós nos encontramos semana que vem, em nome de Jesus.